A chuva batia com força contra as janelas do apartamento em Lisboa quando decidi deixar o João, o melhor amigo do meu filho Miguel, ficar a noite toda. Na manhã seguinte, ao empurrar a porta do quarto com uma caneca de café na mão, vi-os ali, os lábios de Miguel tocando os de João num beijo suave e cheio de ternura que não deixava espaço para dúvidas, e o meu mundo inteiro desabou num silêncio ensurdecedor. Fiquei paralisado, o café quase escorrendo da caneca, o coração batendo tão forte que pensei que eles iam ouvir. Miguel, o meu rapaz de 22 anos que eu criara sozinho desde que a mãe partira há 10 anos, e João, aquele rapaz alto e calmo que entrara na nossa vida como um irmão mais velho, agora pareciam dois homens que se amavam de verdade. Recuei devagar, fechei a porta sem fazer barulho e fui para a cozinha, as pernas fracas, a mente a mil. Como é que eu não vira nada? As noites passadas juntos a estudar, as viagens de fim de semana para o Algarve, os olhares que trocavam quando pensavam que eu não estava a ver. Sentei-me à mesa, olhei para a chuva que ainda caía lá fora sobre o Tejo cinzento e tentei respirar. Portugal mudara tanto desde a minha juventude, o casamento igualitário era lei desde 2010, as paradas do orgulho enchiam as ruas de Lisboa todos os anos, mas na minha casa, na minha cabeça, aquilo era um abalo que eu não sabia como enfrentar. Lembrei-me do dia em que Miguel me apresentara João no liceu, dois rapazes tímidos de 16 anos, unidos pela paixão pelo futebol e pela música indie. João perdera o pai cedo, vivia com a mãe num bairro mais modesto de Almada, e eu abri-lhe as portas da nossa casa como se fosse da família. Agora, aquele gesto simples de hospitalidade na noite anterior, por causa da tempestade que inundara a linha de comboio, tornara-se a chave que abrira uma porta que eu nunca soubera que existia. Ouvi passos no corredor. Miguel apareceu primeiro, o cabelo despenteado, os olhos ainda cheios de sono, mas quando me viu a expressão mudou. Pai, estás bem? Perguntou, a voz hesitante. João veio logo atrás, mais alto, os ombros largos sob a t-shirt velha do Benfica, e o olhar que trocou com Miguel foi tão carregado de preocupação que eu senti um nó na garganta. Sentei-me convosco ontem à noite, falámos da universidade, do futuro, e hoje isto, pensei, mas as palavras não saíram. Em vez disso, forcei um sorriso fraco e disse, a chuva parou. Queres café? A manhã arrastou-se em silêncio constrangedor. Eu lavava a louça, eles arrumavam o quarto, e cada olhar que apanhava entre os dois era como uma facada. Miguel, sempre o mais aberto, tentou falar comigo na sala enquanto João tomava banho. Pai, nós não queríamos que descobrisses assim. É recente, mas é sério. Eu olhei para ele, o meu filho, o rapaz que sonhara ser engenheiro como eu, e vi medo nos seus olhos castanhos. Medo de me perder, medo de ser rejeitado pela única família que lhe restava. Eu preciso de tempo, Miguel, respondi, a voz rouca. Isto não sei o que é para mim ainda. Ele assentiu, baixou a cabeça, e saiu para o corredor. João apareceu depois, o cabelo molhado, e sentou-se à minha frente. Senhor António, eu respeito-o mais que tudo. Nunca quis magoar a sua família. As palavras dele eram sinceras, mas o meu peito apertava-se. Eu via agora o que sempre ignorara, a forma como João olhava para o meu filho não era de irmão, era de homem apaixonado. E o pior, o que mais me confundia, era o vazio que sentia dentro de mim, como se uma parte da minha própria vida tivesse sido vivida a fingir. A tarde chegou, a chuva parou completamente, e Lisboa brilhava sob um sol tímido. Saímos os três para caminhar junto ao rio, como fazíamos tantas vezes, mas agora tudo era diferente. Miguel e João caminhavam um pouco à frente, os dedos roçando de vez em quando, e eu atrás, observando, tentando entender. Lembrei-me da minha própria juventude em Coimbra, dos anos da faculdade onde havia um rapaz chamado Rui que me fazia rir como ninguém, mas que eu afastara porque homens não fazem isso. Casei-me com a mãe de Miguel por pressão da família, por medo do que diriam na aldeia do Alentejo onde nasci. Agora, aos 48 anos, via o meu filho viver o que eu nunca tivera coragem de viver, e a confusão misturava-se com uma pontada de inveja que me envergonhava. Quando voltámos para casa, o silêncio voltou. Miguel preparou o jantar, João ajudou, e eu fiquei no sofá a folhear o jornal sem ler uma palavra. À noite, deitado na cama, ouvi os sussurros baixos vindos do quarto ao lado. Não era raiva que sentia, era tristeza por todas as noites que eu passara sozinho, fingindo que estava tudo bem. O dia terminara, mas a jornada apenas começara. No dia seguinte, o sol entrava pelas cortinas finas do apartamento no bairro Alto e iluminava a mesa do pequeno almoço onde nos sentámos os três. Miguel serviu as torradas, João sumo de laranja, e eu tentava manter a conversa leve sobre o trabalho, mas cada palavra saía forçada. O projeto na empresa vai bem, disse eu, mas o cliente em Porto está a atrasar tudo. João olhou-me nos olhos, aqueles olhos verdes que pareciam ver através de mim. Senhor António, se quiser falar sobre ontem, eu estou aqui. Eu baixei o olhar para o café. Falar. Como explicar que o beijo que vira não me enojara,
mas me deixara questionar toda a minha vida. Miguel pigarreou. Pai, eu sei que é difícil. Eu próprio levei meses a aceitar. Lembra-se quando fomos a Sintra no ano passado? Foi lá que eu e o João percebemos que não era só amizade. Eu recordei aquele fim de semana, o Palácio da Pena envolto em névoa, os dois rapazes a rirem enquanto subiam as escadas de pedra, eu atrás com as mochilas, pensando que eram apenas amigos inseparáveis. Agora via as mãos deles tocarem-se discretamente debaixo da mesa e sentia um aperto no peito. A sociedade portuguesa mudara, sim, mas na minha geração ainda havia sussurros, olhares tortos nas aldeias, comentários no café. Eu trabalhava numa empresa de engenharia onde os colegas faziam piadas sobre os gays da parada, sem saber que o meu próprio filho era um deles. Depois do pequeno almoço, Miguel foi para a universidade em Campo Grande e João para o emprego na livraria do Chiado. Fiquei sozinho em casa, a arrumar coisas que não precisavam de arrumação. Peguei numa fotografia antiga, Miguel aos 10 anos com João, os dois de camisolas do Sporting, sorrisos largos. Como é que eu não vira? A tarde trouxe uma visita inesperada, a minha irmã Teresa, que vivia em Cascais. Ela entrou com o seu habitual sorriso, mas parou ao ver o meu rosto. António, o que se passa? Pareces que viste um fantasma. Eu hesitei, mas as palavras saíram como um rio. Contei-lhe tudo, o beijo, o choque, a confusão. Teresa sentou-se, segurou-me a mão. Irmão, o Miguel é feliz. E o João é um bom rapaz. Tu criaste-o sozinho, ensinaste-o a ser bom homem. Agora ele está a ser ele próprio. As palavras dela acalmaram-me um pouco, mas não apagaram o turbilhão dentro de mim. À noite, quando os rapazes voltaram, jantámos juntos. Miguel contou da aula de arquitetura, João das novidades na livraria, e eu ouvia, observando como eles se completavam. Um olhar, um sorriso, um toque no ombro. Era amor, puro e simples, e eu sentia-me um intruso na minha própria casa. Mais tarde, sozinho no quarto, peguei no telemóvel e pesquisei Aceitação Pais-Filhos Gays Portugal. Artigos, histórias, grupos de apoio. Li até tarde, os olhos cansados, mas o coração um pouco mais leve. No dia seguinte, decidi ir com eles a um passeio pelo Parque das Nações. O sol brilhava sobre o rio, as crianças corriam, e nós caminhámos em silêncio confortável. Miguel parou junto à ponte e disse: Pai, eu tinha medo de te perder. Mas ver-te aqui conosco significa tudo. João acrescentou: Nós não queremos esconder, mas também não queremos forçar. Eu assenti, a garganta apertada. Vamos devagar, respondi. A caminhada continuou, e pela primeira vez senti que talvez pudesse fazer parte daquela história, não como juiz, mas como apoio. A noite trouxe uma chamada da mãe de João. Ela soubera por ele, e a voz dela tremia de orgulho misturado com preocupação. O meu filho merece ser feliz, António. E o Miguel também. Desliguei e olhei para o tejo escuro lá fora. A confusão ainda estava lá, mas começava a dar lugar a uma curiosidade, a um desejo de entender. O que significava ser homem, amar outro homem, numa Lisboa que mudava mais rápido que o meu coração. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções em Lisboa. Miguel e João decidiram contar a alguns amigos próximos da universidade, e eu acompanhei-os numa noite num bar do Cais do Sodré. A música alta, as luzes coloridas, os rapazes a dançar sem medo. Vi Miguel rir livremente pela primeira vez em meses, o braço de João à volta da sua cintura, e senti um orgulho estranho misturado com saudade. Eu, que passara a vida a esconder partes de mim, via o meu filho ser corajoso. No dia seguinte, no trabalho, um colega fez uma piada homofóbica durante o almoço. Esses da parada deviam ficar em casa, disse ele. Eu calei-me, mas à noite contei aos rapazes. Miguel ficou furioso, João calmo como sempre. É por isso que ainda há luta, pai, disse Miguel. Decidimos passar o fim de semana em Coimbra, onde eu estudara. O comboio cortava os Campos Verdes, e nós três partilhámos histórias. Eu falei do Rui, o amigo da faculdade que desaparecera da minha vida depois de um verão confuso. Miguel ouviu em silêncio, depois disse: Pai, tu também podes ser feliz. As palavras ficaram no ar como névoa. Em Coimbra, caminhámos pelas ruas empedradas, visitámos a Universidade Antiga, e à noite sentámo-nos num café junto ao rio Mondego. João contou da sua infância difícil, da mãe que o aceitara mas do pai que nunca conhecera, e de como conhecer Miguel mudara tudo. Ele deu-me coragem para ser eu, disse João, olhando para o meu filho com tanto amor que eu senti os olhos marejados. No regresso a Lisboa, o comboio atrasou por causa de obras, e ficámos horas a falar. Eu abri-me mais do que nunca, contei medos antigos, o peso da viuvez, a pressão de criar um filho sozinho. Quando chegámos a casa, o cansaço era bom. Mas a realidade bateu forte na segunda-feira.
A irmã de João, que vivia no Porto, soube e reagiu mal, chamando-o de traidor à família. João chorou pela primeira vez à minha frente, e eu abracei-o como um filho. Miguel segurou a mão dele, e eu vi ali a força do laço que os unia. Decidimos fazer um jantar em família com Teresa. A mesa estava posta com vinho do Douro, bacalhau e risos. Teresa abraçou os rapazes, e eu senti que talvez a família pudesse crescer, não quebrar. Mas o conflito veio de onde menos esperava. Um velho amigo da aldeia do Alentejo ligou, soubera por mexericos, e as palavras dele foram duras. António, o que vão dizer na terra? Eu desliguei, o peito apertado, e fui para o terraço olhar as luzes da cidade. Miguel juntou-se a mim. Pai, nós escolhemos ser felizes apesar de tudo. Naquela noite, deitei-me com a mente mais clara. A confusão transformava-se em aceitação lenta, como o Tejo que corre sempre para o mar. O outono avançava e Lisboa vestia-se de cores quentes. Miguel terminou um projeto importante na universidade, João recebeu uma promoção na livraria, e eu sentia que a nossa rotina mudara para melhor. Mas o teste veio quando decidimos ir os três ao Algarve por uma semana. A estrada serpenteava entre colinas, o mar brilhava ao longe, e o carro enchia-se de música e conversas. Em Faro, alugámos uma casa pequena perto da praia. As manhãs eram de café na varanda, os dias de caminhadas na areia, as noites de jantares simples. Numa tarde, sentados nas rochas de Sagres, João falou da sua crise de identidade aos 19 anos, quando quase desistira de tudo. Miguel contou como o apoio de João o ajudara a sair de uma depressão depois da morte da mãe. Eu ouvia, o vento salgado no rosto, e partilhei pela primeira vez o meu próprio segredo guardado, o verão com Rui, o beijo roubado que eu negara a mim mesmo. Os rapazes não julgaram, apenas abraçaram-me. Foi um momento de cura. Mas o regresso trouxe novos desafios. Na empresa, um superior soube por um colega e chamou-me à parte. António, a tua vida privada é tua, mas o ambiente de trabalho, eu defendi-me com calma, citei leis, direitos. Saí da reunião de cabeça erguida, mas abalado. Em casa, Miguel e João prepararam-me um jantar especial. Orgulhamos de ti, pai, disse Miguel. João acrescentou, tu estás a crescer conosco. A frase tocou como fundo. Na semana seguinte, uma manifestação pelo orgulho passou pela Avenida da Liberdade. Eu fui com eles, pela primeira vez na vida. As bandeiras arco-íris, os gritos de liberdade, e eu no meio, de mão dada com o meu filho. Senti-me vivo. Mas o conflito familiar explodiu quando a tia de Miguel, irmã da mãe, ligou de Setúbal. As palavras foram duras, acusações, lágrimas. Miguel chorou ao telefone, João consolou, e eu fiquei ali, sentindo o peso de ser o pilar. Decidimos marcar terapia familiar. A psicóloga em Lisboa ouviu-nos com paciência, ajudou-nos a pôr palavras nas dores antigas. As sessões eram difíceis, mas libertadoras. No final de uma delas, Miguel disse-me, pai, tu salvaste-me ao não me rejeitares. Eu respondi, tu salvaste-me a mim também. O outono chegava ao fim, as folhas caíam nos jardins do Príncipe Real, e a nossa casa enchia-se de uma paz nova. O inverno chegou a Lisboa com frio e luzes de Natal. Miguel e João preparavam a festa de fim de ano em casa, convidados poucos mas próximos. Eu ajudava na cozinha, rindo das piadas deles, sentindo-me parte de algo maior. Mas a crise veio antes do Natal. João recebeu uma oferta de emprego em Londres, um sonho antigo. Aceitar significava deixar Miguel, deixar Portugal. As discussões foram longas, cheias de lágrimas. Miguel queria ir com ele, mas o curso prendia-o. Eu via o sacrifício nos olhos dos dois. Eu fico, disse João uma noite, por ti, por nós. Miguel abraçou-o, e eu senti orgulho por aquele amor que escolhia ficar. Na véspera de Natal, jantámos com Teresa e mais alguns amigos. A mesa brilhava, o bacalhau fumegava, e brindámos ao futuro. Eu levantei o copo, ao amor que nos une, seja como for. Os rapazes sorriram, os olhos brilhantes. Depois da ceia, caminhámos pela baixa iluminada. As luzes refletiam no empedrado molhado, e eu senti paz. Mas o ano novo trouxe outra prova. Uma notícia na televisão sobre ataques homofóbicos em algumas cidades fez Miguel questionar tudo. Será que o mundo está pronto para nós? Perguntou ele. João respondeu com calma, nós fazemos o mundo estar pronto. Eu apoiei-os, partilhando histórias da minha própria luta interna. Em janeiro, fomos os três a um retiro de fim de semana em Sintra. As montanhas cobertas de neblina, o castelo do conto de fadas, e longas conversas junto à lareira. Eu falei do meu casamento falhado, da solidão que carregara há anos. Eles ouviram, abraçaram-me. O regresso a Lisboa foi com força renovada. No trabalho, pedi para liderar um projeto inclusivo na empresa,
e fui ouvido. Em casa, a rotina voltou, mas mais rica. Miguel terminou o semestre com notas altas, João expandiu a secção LGBTQ+, na livraria. Eu sentia-me renascido, como se tivesse encontrado uma parte de mim que dormia há décadas. A primavera aproximava-se, e com ela a certeza de que o amor, qualquer amor verdadeiro, constrói pontes. A primavera explodiu em Lisboa com flores nas varandas e o Tejo azul. Miguel formou-se na universidade, a cerimónia no grande auditório encheu-se de orgulho. Eu, sentado na plateia com João ao lado, aplaudi de pé quando o nome dele foi chamado. Depois, no restaurante junto ao rio, brindámos ao futuro. João propôs um brinde especial, aos pais que aprendem a amar sem condições. Eu sorri, os olhos marejados. Decidimos viajar juntos para o Douro, vinhas verdes subindo as encostas, barcos no rio. Lá, entre copos de vinho, falámos do passado e do futuro. Miguel e João planeavam viver juntos oficialmente, eu apoiava. Mas o último teste veio quando a mãe de João adoeceu no Porto. Fomos os três, e eu vi João cuidar dela com tanta dedicação que o meu coração encheu-se. Na volta, no carro, Miguel disse: "Pai, tu foste o nosso maior apoio." Eu respondi: "Vocês foram o meu maior ensinamento." A vida continuou, mais leve. Eu comecei a frequentar um grupo de pais de filhos LGBT, partilhando a minha jornada. Lisboa parecia mais acolhedora, as ruas cheias de casais como o meu filho e João. Num fim de tarde de maio, sentados no mirador de Santa Catarina, vi-os de mãos dadas, o sol pondo-se atrás da ponte 25 de Abril, e soube que tudo valera a pena. A confusão da manhã daquele dia chuvoso transformara-se em crescimento, em amor, em família mais forte. O mundo ainda tinha preconceitos, mas nós tínhamos escolhas, coragem uns aos outros. Será que o amor entre dois homens pode sempre fortalecer os laços familiares em vez de os destruir? Verdadeiro ou falso?